só, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, participa hoje dos primeiros julgamentos na corte no plenário virtual. Empossado ontem, o ex-advogado de Lula vai apresentar os votos nos casos em que o ministro Ricardo Lewandowski, o seu antecessor, não tenha votado. A sessão virtual do Supremo, que começou hoje, vai funcionar até o dia 14. Entre os destaques dessa sessão está a consulta do ministro André Mendonça para ver a possibilidade dele votar no julgamento sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Pedro, qual que é a tua expectativa para esse longo trajeto de Cristiano Zanin? Se eu não me engano, ele fica até 2050 no Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia isso? Eu espero que o Supremo passe a interferir menos naquilo que compete à política e aos que possuem a delegação do povo. E é terrível esse momento de país, porque quando a política se fragiliza e o Congresso vai perdendo legitimidade ou sensação de representatividade, e é isso que acontece, o deputado a população já não se vê mais ali, por conta dessas atrocidades, essas bizarrices que eu estou mencionando. E aí não tem outra, o poder não comporta vazio. Diante dessa fragilidade, o judiciário vai e começa a avançar. Então, eu espero muita serenidade, não só dele, mas de todos, muita ponderação, espírito de institucionalidade, né? Existem tribunais constitucionais no mundo cujos ministros sequer dão entrevistas, se manifestam nos autos, não é lugar de holofote e tal. Então eu torço para que, eu acredito que para o país faria um bem danado essa compreensão. Um rápido break para você que está sintonizado aqui na programação da Jovem Pan através do rádio, são 10 horas e 26 minutos, nós já voltamos. E aí, maninho, 2050 é tempo, hein? É muito tempo. Essas indicações para o Supremo Tribunal Federal, eu acho que são as indicações mais poderosas que existem na política brasileira. Porque você indicar uma pessoa para o órgão máximo do Poder Judiciário, essa pessoa vai ficar quantos anos? Nós estamos em 2023, ele tem mais... Quase 30. 27 anos. Quase 30 anos. 27 anos. Eu apresentei uma proposta para ter mandato para ministro do Supremo. É muito. 10 anos, infelizmente não passou. Quantos presidentes da República não vão passar no Brasil enquanto o Zanin for ministro do Supremo? Pois é, e eu acho que o ponto central aí é a quantidade de causas que se avolumam no Supremo. O Supremo decide sobre muita coisa. Em muitos países, a Suprema Corte cuida apenas de matérias constitucionais, muitas vezes até apenas do questão abstrata, se há constitucionalidade ou não. E a aplicação daquilo vai para as outras cortes. No Brasil, a gente julga até disputa de condomínio, acaba no Supremo. Julgamento penal de político o tempo todo. A gente vê essa semana essa situação do Supremo ter autorizado a Polícia Federal a fazer busca e apreensão no gabinete de uma deputada. Também a deputada contrata um hacker, uma coisa maluca. Então... É vergonhoso. É vergonhoso. E o ponto é, a gente precisa pensar uma reforma judicial no Brasil, de alguma forma, que descongestione o Supremo e que faça com que essas causas políticas não fiquem todas se avolumando na corte, porque isso acaba criando um poder político desproporcional, porque se você julga na Suprema Corte as causas de todos os políticos que têm foro privilegiado, então, você fica com o poder ali na mão. Mas aí que tá, se você for analisar, o Zanin vai ser o cara que menos tem processos para julgar. E o número de processos que ele vai receber já de cara são 600 processos. Sim, que vai ser o relator. Vocês imaginam você chegar numa corte e ter 600 processos para analisar? Sim. É muita coisa, gente. Está tudo parando no... Não, 600 processos para analisar, quando ele terminar o último é 2050. Errado. Aí pronto, ele pode ir embora, entendeu? Tudo para no Supremo. Tudo, imagina, um ministro. E ele é o que menos tem processos. Ou seja, tem gente com mais de 1000 processos lá para analisar. Se você pegar, por exemplo, um Gilmar Mendes da vida, um Barroso. Enfim, eu acho que essa mudança que o Pedro falou é importante. Jotinha, o que você acha? Eu acompanho o deputado Pedro inteiramente nas suas colocações. Eu acredito que é fundamental que nós precisemos retomar o protagonismo do parlamento brasileiro na discussão da formulação de políticas públicas no Brasil. Eu acho que a partir do momento que a gente fizer isso, Paulo, a gente vai deixar um pouco de discutir Supremo. Isso é uma coisa que me incomoda, inclusive. Antes eu até questionava, como seria bacana se a gente pudesse discutir de uma forma mais popular acerca dos projetos e das decisões que
que influenciam no dia a dia da população. Só que daí, em vez de a gente discutir o Executivo e o Parlamento, a gente começou a discutir o Supremo Tribunal, que na verdade tem um papel claríssimo e muito importante para as instituições brasileiras, que é simplesmente resguardar a Constituição. Eu acho que a população não tem que estar discutindo o Supremo Tribunal nesse momento. E aí, Antoninha? Eu acho que, sim, vai num crescente aí o poder do Supremo. Eu não vejo volta em tudo que está acontecendo. Eu acho que cada vez mais o Senado, a Câmara vão enfraquecer e o Supremo está cada vez mais com um poder de decisão sobre o país absurdo, e isso só vai mudar se um dia entrar um presidente da República e parlamentares que não tenham o rabo preso com ninguém, que não tenham a capivara igual os nossos têm, sabe? Então, isso é utopia, porque brasileiro envolvido na política, na sua grande maioria, são corruptos, são ladrões, são safados. Então, eu acho que cada vez mais o poder do Supremo vai aumentar. Daqui a pouco não teremos nem mais campanha para presidente da República, para deputados e senadores, porque vai só agora tudo nas mãos do Supremo. Muito bem, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 30 minutos, a gente está repercutindo aqui o início dos trabalhos de Cristiano Zanin à frente aí de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu queria só mudar rapidamente de assunto aqui e tentar jogar aqui para vocês um questionamento a respeito da oposição, né? Porque a oposição, ela está muito baseada ainda, mesmo com a inelegibilidade do Bolsonaro, no Bolsonaro. A pergunta que eu faço é muito simples. O que é mais forte hoje no Brasil? O Bolsonaro ou o bolsonarismo? Porque são coisas diferentes, vocês concordam comigo? 100%. E aí, Jotinha? 100%. Eu sempre gosto de fazer essa diferenciação, porque o Bolsonaro, na minha opinião, está com os dias contados. Só que aí que está, a direita é ampla, a direita é complexa, há outras vertentes da direita que podem vir a representar o bolsonarismo. Por quê? Porque na minha concepção, o Bolsonaro, que nem o Pedro colocou, fez um importante governo na área econômica, fez um importante governo na área de segurança pública, mas deixou lacunas muito importantes que eram reivindicações da população, inclusive do seu eleitorado, principalmente quando se trata da educação e da cultura. Então há uma lacuna, ainda há o bolsonarismo latente na sociedade e há uma lacuna que vai ser preenchida. Se o bolsonarismo continuar contratando o hacker do interior de Sorocaba e acreditando que vai dar um golpe nas instituições brasileiras, é um suicídio político. Então o bolsonarismo segue vivo e é importante que ele ache outro representante para que ele possa ter continuidade. Você não acha uma boa estratégia da oposição se basear num hacker de Sorocaba? E pagar com a verba de gabinete é genial, não é? A gente paga com a verba de gabinete o hacker. Ninguém vai cobrir o seu plano. Mas eu quero entender o seguinte, do cardápio que a gente tem colocado, Pedrão, eu quero muito te ouvir em relação a isso. Do cardápio que a gente tem, qual é o candidato que vai conseguir dialogar com esse público? Porque assim, você achar, eu vejo muito analista político soberbo ao extremo, ignorando esse público, que é assim, o Bolsonaro passou e acabou e não tem mais isso e tal. É fake, é claro que tem. O Bolsonaro conseguiu 700 mil pessoas doando Pix para ele. Cara, vocês têm noção da magnitude que é isso? Quase 1 milhão de pessoas foi lá e botou dinheiro voluntariamente na conta do cara. Isso não pode ser menosprezado. Existe a força política. Não haverá o líder. Bolsonaro não vai ser candidato, a gente já sabe. Mas eu quero entender, do cardápio colocado, Zema, Tarcísio, até o Eduardo Leite que está se colocando agora, e outros nomes, Raquel Lira e tal. Michele. Quem tem a possibilidade de abraçar esse eleitorado de alguma forma? Porque esse eleitorado não vai desaparecer. Esse eleitorado, ele tem valores próprios. É um eleitorado mais conservador, é um cara que não se sente representado de jeito nenhum pelo Lula, é um cara que tem medo que o Brasil vire aquela coisa de Argentina. Tem vários receios que foram criados também na cabeça deles. E aí? Como é que fica esse eleitorado, Pedro? Tem um episódio mais recente, Paulo, que demarca bem esse território de reflexão, que foi quando o governador Tarcísio teve a postura de, na reforma tributária, discordar de Bolsonaro num ambiente em que ele estava presente, e a partir dali teve uma reação desse campo. Muitos começaram a chamar Tarcísio de comunista, traidor, né, ao estilo, né, e esse estilo eu respeito muito. É legítimo, mas não é aquele que eu enxergo, né, a construção de um país melhor. É guerrilha. É guerrilha e a partir daí, né,
Tarcísio começa a ocupar um espaço do bolsonarismo. Ele já vem ocupando até porque fez parte do governo, e quando eu elogio o resultado da pasta que ele assumiu, eu elogio também pela postura dele de não perder energia com besteira. Você viu que era um cara focado em fazer a infraestrutura do país acontecer. Então eu vejo como essa é uma análise que eu concordo, existe uma diferença. Bolsonaro tem seu tamanho, tem seu peso eleitoral, independentemente do bolsonarismo, né, por mais paradoxal que possa ser pela semelhança do nome. Mas eu vejo no governador Tarcísio uma figura, tem muita proximidade com o Bolsonaro, inclusive tem uma postura que eu também acho correta, né? Não foi Bolsonaro que deu a oportunidade a ele, então ele respeita o presidente que deu a ele a chance, ele tem deferência, mas ele mostra que é diferente, ele mostra que tem suas particularidades. Então, dos que você menciona, eu vejo que Tarcísio é quem tem a maior chance de começar a ocupar mais esse espaço. Mas aí nós vamos entrar numa discussão de Tarcísio vai ser candidato à reeleição ou vai tentar a presidência da República? Porque ele tem uma reeleição, acho que bem encaminhada, pelo menos por enquanto, aqui em São Paulo. Tem uma aprovação alta, até o próprio Kassab, que é o grande conselheiro político dele, orienta ele a se reeleger aqui em São Paulo. É absolutamente contrário a esse voo em 2026. Vocês acham que ele vai ser pressionado? Vai haver uma pressão lá para 2025 do tipo, tem que ser você, se não for você não vai ser ninguém? Porque o Zema também não está se movimentando muito nesse sentido, né? Eu não vejo nenhuma outra figura, acho que o Pedro colocou bem, que abrace de alguma forma esse público e que traga e faça gestos para esse público, a não ser o Tarcísio. O Zema faz esse movimento? Olha, o Zema nos últimos meses... Zema vai vir aqui, hein? Não sei que dia que é, depois acho que a Mari pode até confirmar para mim, mas confirmou. Vai ter entrevista aqui no Morning com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Vai ser boa. O Zema nos últimos meses parece que tem aparecido mais por polêmicas, né? Inclusive falando sobre os estados do Sul e Sudeste têm mais a contribuir com o Brasil do que os outros, que é um tipo de discurso que eu acho que não tem como se nacionalizar, porque como é que você vai se projetar para o país inteiro dizendo que uma parte do país importa mais do que a outra, ou que tem mais a contribuir com a outra? Errou. Nesse primeiro semestre errou bastante no discurso. Inclusive, eu queria ouvir do Pedro um pouco sobre isso, porque tem muita gente no campo antipetista que trata o Nordeste como se fosse uma coisa necessariamente petista ou necessariamente quase como se não prestasse para nada. O que é que tu acha dessa visão e como mudar essa visão? Veja, a Federação Brasileira surge de um Estado unitário, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, né, que antes era uma confederação, o poder muito concentrado. Os municípios são os entes federativos que menos têm recurso e orçamento para poder cumprir com suas funções. Os estados também não conseguem sozinhos. E existe uma dívida histórica no combate às desigualdades regionais. O que a gente precisa é de oportunidade. Cada criança que nasce, eu vi isso num documentário da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que faz um trabalho lindo na primeira infância. Cada criança que nasce é uma surpresa para a humanidade. Se a gente salvar uma geração, essa geração salva o Brasil. Então falta, quando você vê alguém, um agente público, dizer essa besteira, que foi o caso do governador Zema, tenho um respeito por ele, mas o que ele falou vai ter de maneira muito clara, direta, uma posição minha, né, de repudiar, não tem como encontrar palavras até. É uma fala muito focada no Sudeste, né, Pedro? Fala que não entende de nada. Não sei se ele já pisou lá, não sei se ele sabe o que é o talento das nossas pessoas, de um sertanejo honesto, íntegro, que acorda todo dia cedo para sustentar uma família, sem a ajuda de ninguém, só de Deus. Tem que ir lá, meu irmão, para poder, antes de falar uma besteira dessa. Então, né, eu não vejo ocupando esse espaço, né, para complementar e falar de outras figuras, né, nesse campo. Né, você mencionou Raquel Lira, né, Eduardo Leite. Existe um espaço que foi desperdiçado, Jota, ao meu ver, voltando à análise política, de oferecer uma alternativa. O resultado eleitoral de 2022 foi muito porque se cristalizou um sentimento de que para derrotar Lula tem que votar em Bolsonaro, acabou. Não tem outra alternativa. Para derrotar Bolsonaro eu vou ter que votar em Lula.
Então, isso foi falha da política, porque o PSDB estava lá fazendo convenção internas para saber se ia ser Dória ou se ia ser Eduardo, e demorou muito isso. O MDB estava lá com Simone, o União nem ficou nesse campo, o Novo também tinha. Então, ninguém se junta. Aí tinha a candidatura de Sérgio Moro, aí ninguém se junta, todo mundo tinha lá 1%, 2%, 3%, e não tinha capacidade de enxergar de que estava na hora de descer um pouquinho, né, desse pedestal, para poder, vamos ter um projeto de país. Eu dizia isso no PSDB, né? Então, a gente continua nesse momento em que esse campo político tem que dar um passo atrás, tem que ter humildade, tem que perceber que a gente está bem abaixo do que está ocupando a cena para poder oferecer essa alternativa. Deixa eu pegar o seu gancho sobre as prévias do PSDB e a questão de orgulho e perguntar sobre a atuação do Eduardo Leite durante as prévias, que foi uma atuação bem polêmica à época, né? Porque, veja só, o Eduardo Leite sai derrotado das prévias, ele não declara, a princípio ele declara um apoio inicial ao Dória só nos primeiros dias, mas no dia seguinte ele já começa a negociar com o Bruno Araújo alguma forma de retomar o protagonismo a partir dos baixos resultados eleitorais que o Dória apresentava nas pesquisas. Depois o Eduardo Leite vai flertar com outros partidos, tentando fazer com que isso seduzisse o partido na tentativa dele retomar o protagonismo à frente de uma possível candidatura de centro. Tenta ser vice da Simone Tebet, também não consegue, né? Tenta negociar com o Kassab para ir para o PSD, também não consegue. Então eu queria muito saber do senhor qual é a participação do Eduardo Leite nessa dificuldade na formação da terceira via. De tudo que você falou, Jota, eu tenho dúvidas se ele de fato tentou ser vice de Simone e não conseguiu, e tenho dúvidas também se ele deixou de ir para o PSD porque não conseguiu através de Kassab. Eu acredito que foi muito mais por uma escolha dele de permanecer no PSDB. Da bancada da Câmara dos Deputados, talvez eu tenha sido o primeiro a falar com muita clareza, quando a gente sabia que ia ter prévias, que eu ficaria com o Eduardo, que eu me sentia representado por ele, né? Eu acho que ele traz esse equilíbrio, essa serenidade, esse foco naquilo que importa, né? Vontade de eficiência, de competitividade, de uma economia mais liberal, mais espírito, né? Um pouco mais progressista, no sentido de acolher minorias e combater preconceitos e investir no social e por aí vai. Tenho muito respeito a João Dória, você pode falar tudo de Dória, menos que ele não é trabalhador, menos que ele não é determinado, dedicado, sempre me tratou com muita fidalguia, muito respeito, mesmo depois, né, da minha postura de ficar com o Eduardo. O João Dória teve, né, muito respeito por mim, recebemos ele na Paraíba, quando teve o resultado das prévias, etc. Tal. O que eu acho que faltou é o que eu estava comentando, mais do que qualquer bastidor pós-prévias. Faltou humildade, não só do PSDB, mas de todos que estão nesse campo. Estava todo mundo, eu vou repetir a frase de um dos caras que eu mais respeito na política brasileira, o senador Tasso Gereissati. Lá atrás ele disse, o problema é que todo mundo tem projeto pessoal e partidário. Falta projeto de país. Então faltou, não só do próprio Eduardo, eu conversava com ele, talvez ele tenha... Eu falava, Eduardo, o mais importante não é se dizer que é candidato, é dizer que vai estar junto em uma candidatura que pensa o Brasil de determinada forma. Se vai ser Simone, se vai ser Eduardo... O PSDB, no final das contas, fez a sua parte, porque não teve candidatura e ficou com a candidatura nesse campo. Mas faltou dos demais, na minha visão. Fala, Antoninha. Pedro, você é tão pragmático. Ó, quando os meninos me cortaram, eu, no meio da minha fala, eu estava brincando, eu falei assim, Pedro, mas você está casado, eu estava brincando. Eu estou namorando, sou um apaixonado por minha namorada. Ela faz isso com tudo. Eu estou falando sério. Eu faço isso com todo mundo. O Felipe diz que vai votar em todo mundo e eu pergunto se todo mundo está casado. Mas é brincadeira. Ô Pedro, eu vi você... você é um cara tão pragmático, né? Tão direto e reto, tem muita afinidade com o que você pensa, principalmente em relação à educação infantil, que eu acho que é a base de tudo, é o alicerce, né, das casas do nosso futuro. E a sociedade não percebe isso, fica discutindo faculdade, ensino médio, não. Mas a pergunta não é essa, não. A pergunta é, você falar isso agora do Eduardo, né? Eu acho o Eduardo tão prolixo, eu acho o Eduardo tão sem jogo de cintura. Você me corrige, porque assim, eu não convivo com o Eduardo, as poucas vezes que ele vem aqui, e por acompanhar também o jeito dele fazer política. Eu acho o Eduardo prolixo, eu acho o Eduardo não é um cara do povo, não vejo ele, não é um cara simpático. Discordo muito de como ele conduziu a coisa no Rio Grande do Sul na época da pandemia. Então, assim, eu me assustei agora com essa afinidade que você
tem com o Eduardo, assim, de achar que o Eduardo era o cara certo para isso? Por quê? Você conhece um Eduardo que eu não conheço, ou ele não está se fazendo entender? Porque eu estou falando como espectadora que fica ali acompanhando um pouco da política. Olha, mais do que os atributos do próprio Eduardo, e tenho sim afinidade com ele, né? Mas eu busco fortalecer esse campo e esse estilo e esse perfil, não necessariamente através de Eduardo. Ele está hoje da presidência do meu partido e devo também, até por um espírito partidário, fortalecer esse projeto, mas eu não tenho essa fixação, né, em pessoas. Eu tenho em uma maneira de pensar o Brasil. Então existem outros nomes, né? A própria Raquel Lira, governadora de Pernambuco, também é uma liderança expressiva, para citar outro nome do PSDB, né? O mais importante é esse desprendimento, Antônia, de estar junto em um coletivo um pouco maior e não ficar só, né, focando em determinada pessoa. Mas confio no trabalho de Eduardo e acredito que ele tem um papel importante a cumprir na política brasileira. Muito bem, turma, são